Torcedor alvirrubro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Podemos dizer que uma vitória segura do Náutico. E mais do que segura, importante, pelo momento com o qual o Náutico vinha vivendo na temporada. Eram 6 jogos em sequência sem saber o que era vitória. 5 jogos seguidos do Náutico sem balançar a rede adversária. E diante do Operário, ainda uma certa desconfiança do torcedor, que refletiu diretamente na presença de público no jogo deste último domingo, né, onde vimos uma queda circunstancial em relação ao público presente na final do Campeonato Pernambucano, primeiro jogo contra o Retrô, mas quem esteve presente viu um Náutico diferente, viu um Náutico mais aguerrido, viu um Náutico que atuou melhor do que a equipe do Operário nos 90 minutos. E algumas situações precisam ser debatidas com o torcedor do Náutico, para que essa vitória pudesse chegar pela primeira vez na Série B do Campeonato Brasileiro. Primeiramente, a mudança de postura da equipe, já vista contra a equipe do Retrô, mas um pouquinho mais robusta diante da equipe do Operário. O Náutico conseguiu se impor do começo ao fim da partida. Teve oportunidades, criou situações, tanto pelos lados como pelo meio, um Náutico que finalizou, que buscou a vitória a todo instante e contou com mais uma boa atuação do seu lateral direito, que é o Hereda. Hereda fazendo boas partidas, conseguiu contra o Retrô fazer um grande jogo e diante do Operário mais uma boa partida do camisa 2 do Náutico, que tem sido uma peça muito participativa, tanto no jogo de construção como também na linha defensiva. Tem sido ativo, e a chegada do Roberto Fernandes tem muito desse crescimento do jogador, embora uma ainda passagem curta, apenas 2 jogos, mas de um cara que nas mãos do Roberto já conseguiu fazer 2 jogos bem interessantes e vai se consolidando no lado direito. É o nome que já desde a temporada passada tem essa titularidade entre altos e baixos, mas vivendo aí pelo menos uma fase de crescimento de seu futebol, mantendo uma regularidade aí por 180 minutos. A torcida já fica na expectativa para que essa boa fase do Hereda ela continue, ela perdure para as próximas rodadas. Em relação à defesa, postou-se bem dentro daquilo que o Operário acabou assustando a equipe alvirrubra. Lucas Perry, a cada jogo que se passa, se consolidando no gol, um cara que tem aí participações importantes, foi contratado com esse intuito de ser o titular e vem aí acumulando partidas interessantes com a camisa do Náutico. E do meio para frente, aquela formação que a gente já está acostumado, um Náutico que ontem teve Richard Franco como um segundo volante, apostando em pontas, em jogadores que foram contratados, tendo mais uma participação na equipe principal. E é esse o grande detalhe da vitória. A gente falava contra o Retrô que as trocas pelos lados pouco modificou a forma do Náutico atacar. Apenas o Leandro Carvalho contra o Retrô que teve uma participação mais efetiva no segundo tempo. Mas Niltinho marcando gol, Luiz Felipe marcando gol, isso é bom para um ataque que estava carecendo de peças mais incisivas, de jogadores que pudessem concluir essas jogadas. E no caso de ontem, o Náutico teve na pessoa do Niltinho o primeiro gol marcado ainda na etapa inicial, e depois o Luiz Felipe, que me chamou a atenção, um jovem jogador, atua pelos lados do campo, tem essa puxada para dentro como uma de suas principais jogadas, um dos principais deslocamentos dele, consegue tanto servir os companheiros como também ser uma peça de ataque que finaliza bem. Então me mostrou ser um cara que, com o passar do tempo, se entrosando, se integrando ainda mais a esse elenco do Náutico, pode ser útil para essa caminhada na Série B do Brasileirão. E no mais, foi um jogo onde o Náutico poderia ter saído até com um resultado maior. Diante do Operário, a gente viu uma equipe mais sólida até. E esse fortalecimento desse conjunto muito se dá à chegada do novo técnico, ao ânimo que os jogadores acabaram ganhando. Acredito que a Série B ainda está no início. Esses 3 primeiros pontos conquistados foram importantes,
né, para quebrar essa sequência de jogos negativos, né, para quebrar um pouco da desconfiança do torcedor, né, que agora parte para um jogo fora de casa. Né, será o primeiro jogo, inclusive, do Roberto Fernandes nessa volta ao Náutico como visitante, já que as suas 2 primeiras partidas foi diante dos aflitos, foi diante da torcida, e agora é um jogo regional de uma equipe com a qual o Roberto Fernandes já comandou, que é o CRB, e agora fora de casa tentar aí continuar pontuando. Acredito que esse seja o grande objetivo do Náutico neste início da Série B, já que as 2 primeiras partidas ainda nas mãos, né, a primeira do Felipe Conceição, a segunda ainda sem técnico, com o Dudu Capixaba comandando ali interinamente à beira do gramado, mas agora com o Roberto Fernandes, a tentativa de engatar uma sequência de jogos sempre pontuando. Fora de casa, buscando quem sabe uma vitória ou até mesmo um empate, mas dentro de casa, né, fazendo valer o mando, né, buscando, né, esse refúgio no Estádio dos Aflitos, que é importante para a recuperação da equipe alvirrubra. Então, atuações à parte, jogadores estiveram bem, o Náutico não contou com Chiesa, coincidências à parte, né, o jogador ficou de fora aí por conta de alguns problemas, o departamento médico acabou vetando o jogador, e com a inserção desses contratados, o Náutico, né, ganhou aí um gás a mais, um fôlego a mais, para quem sabe buscar o resultado dentro da partida. E acredito que passou muito por isso. O Náutico sentiu contra o Retrô peças que poderiam, quem sabe, modificar o panorama da partida. Contra a equipe do Operário, contando com os atletas que foram assim contratados para a Série B, eles fizeram a diferença e deram esse resultado positivo à equipe alvirrubra. Foi como dito, importância altíssima esses 3 pontos conquistados, né, para elevar, né, elevar a confiança dos jogadores, né, elevar de uma certa forma, né, o nível do conjunto para que o Náutico possa, né, ganhar a confiança necessária e seguir, né, seguir nessa batalha difícil, dura, árdua que será a Série B, né, com jogos agora já entre meios e fins de semana. Então o Náutico vai buscando aí, dentro da chegada do seu novo técnico e também já se adequando à forma como ele trabalha, buscar aí novos rumos dentro da competição. Comenta à vontade, torcedor alvirrubro, dá tua opinião em relação ao que tu achou desta vitória diante do Operário, que para mim poderia ter sido bem maior, pelo que o Náutico produziu, pelo que o Náutico se lançou ao ataque e do que se mostrou ser mais efetivo do que a equipe adversária. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!